Fala galera, eu sou o Diogo, sejam bem-vindos ao Diogo Entretenimento. No vídeo de hoje vamos falar sobre um filme bem antigo, mas que fazia grande sucesso e até hoje, se você for assistir. Estou falando do filme Demolidor. E vou falar muito mais a respeito do que eu achei desse filme e quais os pontos fortes e como foi um filme que envelheceu muito bem. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. O filme já começa com a cena incrível, onde temos John Spartan pulando de um helicóptero atrás de capturar um fora da lei temido na cidade de Los Angeles, na qual está botando terror, incendiando a cidade, onde sequestrou um ônibus com 27 reféns. E esse criminoso é nada menos do que o Simon Phoenix, na qual era um cara que estava causando grande destruição na cidade. E tudo tá vindo bem, eu tenho uma luta incrível lá entre o Phoenix e o John. Eles estão lutando, só que nisso, o Simon ele pega um isqueiro e ameaça o John, dizendo que vai incendiar todo o prédio com os reféns lá. Mas, por erro do John, um erro assim que ele não entendeu, não soube explicar, né? Os aparelhos mostravam que o prédio estava totalmente isolado, não tinha ninguém lá, não tinha reféns nem nada. Aí o John pega, ataca o Simon, mas ele joga o isqueiro no chão, na qual o prédio estava cheio de combustível. E acontece uma grande explosão, o John consegue capturar o Simon, mas descobre que morreram os 27 reféns que estavam no prédio. E nesse filme, os prisioneiros que são presos, eles são colocados em criogenia, eles são congelados para ser colocado adaptações. Enquanto eles estão congelados, são colocados implantes neurais, na qual modifica sua mentalidade, sua forma de pensar. Aí eles são, depois de não sei quantos anos, eles são reintroduzidos na sociedade de uma forma que não seja uma ameaça. Devido a isso, tanto Simon Phoenix como o John são presos, congelados. E nisso se passa 27, eles vão parar no ano de 2032, na qual o Fênix, né, ele se liberta, ele acorda da criogenia, né, que todos os anos tem a análise, porque eles vão analisar como é que está o corpo, se está se adaptando ainda, e ele é libertado. Ele consegue escapar de uma forma que não sabemos explicar no começo do filme, ele sabe todas as senhas, todos os segredos, ele consegue acessar o banco de dados da cidade, que é a nova San Angeles, é uma cidade de San Angeles, porque houve um grande terremoto, uma destruição, houve grandes cataclismos no decorrer dos anos, na qual a cidade de Los Angeles, junto com a cidade de São Francisco, se juntaram, ficou San Angeles. Só que esses policiais, que dessa época, nesse ano aí, eles são totalmente pacíficos, eles não conseguem interagir, a IA, qualquer coisa que eles vão falar, eles têm que pedir a perguntar a IA, ou seja, são essa nova geração que vai vir no futuro aí, que não sabe fazer nada do nada. E nisso, o Félix, ele começa a derrotar os caras. Luta, ele sabe karatê, sabe jiu-jitsu, ele tem acesso a todos os programas da cidade. E ele começa a tocar o terror. E temos a Husky, né? Lusky, que é uma agente, que é a detetive. Ela tem a ideia de trazer um policial do passado, na qual foi o responsável por ter capturado o Félix, né, no passado. E aí eles trazem o John Spartan, na qual ele não está habituado, né, ele chega num futuro totalmente diferente, né, onde a paz reina. É tanto que tem a lei lá de não sei o que verbal, que na hora que você fala um palavrão ou qualquer palavra ofensiva, é impressa uma multa. E aí tem um grande coisa assim que ninguém sabe até hoje, né? O significado, que é as 3 conchas no banheiro. E ele não sabe como usa, né? As 3 conchas no banheiro. E as músicas que são tocadas não é mais aquelas músicas que nós escutamos hoje. Eles só ouvem jingles, músicas de comerciais. E tem uma cena lá que ele até pede assim, por favor, me congelem de volta. Aí o Félix, ele precisa de armamento, munição. E aonde ele vai? Ele vai no museu atrás das armas para poder derrotar o John. Chegando lá, ele descobre que a maioria das armas elas não estão
programados ainda, né? Aí tem até um momento que é engraçado que ele fala assim, peraí, nós estamos no futuro. Onde é que tá as armas laser? Que é algo que eu perguntaria também, qualquer um perguntaria, tipo, é o futuro, onde tá as armas laser, né? Aí a última arma laser, ele encontra, ela funciona através de fusão nuclear. Ao John, ele consegue, uma Lusk, atrás dele, né? Encontram ele no museu, tem uma luta lá, existe até um bastão que ele é atordoante, ele acerta e pra pessoa desmaiar, enquanto o Fênix estava com uma arma lá de prótons, lá de fusão, né? Só atirando e tudo. Aí eles caem, tem uma luta lá embaixo. Eles caem assim no que restou da antiga Los Angeles, uma cidade toda destruída assim, com os carros antigos e tudo. Tem uma luta lá, o Félix consegue escapar, ele fica de frente com o presidente lá, só que ele descobre que esse presidente estava armando com ele. Ele foi o responsável por ter libertado o Fênix, e ao mesmo tempo ele, em vez de introduzir coisas boas, ao contrário do John, que o John ele foi introduzido para ser uma pessoa boa, calma, e ser um costureiro. É tanto que ele faz até um cachecol para Lusk lá, que ele descobre que foi introduzida essas lembranças nele de ele ser um costureiro. Enquanto o Fênix foi programação, luta, taekwondo, jiu-jitsu, transformando ele numa arma de destruição mesmo. Tudo isso para eliminar o Friendlies, que era um revolucionista, na qual existe as pessoas do superfície e as pessoas do subterrâneo, na qual as pessoas do superfície vivem naquele mundo ali fantasioso, de paz, de tranquilidade, enquanto as pessoas do subterrâneo vivem passando fome e escassez e com alimento. Lembra um pouco o Batman, né, que tem os agentes lá do Pinguim, que sai debaixo da terra e tudo. E nisso, tem uma cena engraçada lá que o John ele entra para o subterrâneo e encontra aquele cheiro, o cheiro do passado, assim. Ele fala, nossa, eu fazia tempo que eu não sentia esse cheiro. Aí tem uma mulher fazendo hambúrguer, né? Aí ele bebe uma cerveja e tem um hambúrguer. Na hora que ele vai provar esse hambúrguer, nossa, é o melhor hambúrguer que eu já provei. Aí a Lusk só fala, só não pergunte de onde eles arranjaram essa carne. Ué, por quê? Aí ele pergunta pra mulher, de que carne é esse hambúrguer aí? É de rata. É de rato? É, rata. É um rato hambúrguer. Nada mal. Ele come naturalmente, fazia tempo que ele não comia carne, né? É tanto que lá em cima a comida é só comida vegetariana, né? Saudável e tudo. E tem uma cena também lá que eles têm relação, que isso futuramente esse filme, gente, se vocês... Eu não tô sabendo explicar direito, desculpa aí. Mas eu peço muita compreensão de vocês, que esse filme é muito bom. E quem assistir, ele é antigo, mas se vocês assistirem ele, vocês vão entender perfeitamente que esse filme se enquadra muito, muito nos dias atuais, nas coisas que estamos vivendo hoje em dia. E até as relações entre homens e mulheres lá nesse filme não existe. Homens não podem tocar em mulher, e mulher não pode tocar em homem, e as relações que eles têm é simplesmente através de ondas neurais, na qual estimula o cérebro a ter sensações de prazer. E isso causa o que eles chamam de ser neurolinguístico. É a coisa do... assim, sem toque, sem interação, é simplesmente através da mente, assim, relação. E também não podem ter filhos, a não ser que seja feito por escrito e tudo direitinho, através de inseminação, porque não pode ter contato entre o sexo masculino e o sexo feminino, não podem ter contato. Aí temos o prefeito lá, né, que se encontra com o Fênix, lá se preparando para o ataque, né, que vai ter, mas o Fênix, ele decide eliminar o prefeito e assumir a cidade, porque ele é o que ele faz, ele é um causador do caos, né? Ele é o Coringa daquele universo, né? Ele lembra muito o filme Coringa, o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ele começa a causar o caos na cidade, tem uma perseguição de carro, ele quase elimina o John, mas ele é protegido com uma camada de esponja, um tipo de camada de esponja, assim, que envolve ele e protege. Quase aquela do Hulk, do filme do Hulk lá, de esponja que protege fica segurando o Hulk, aquilo lá.
E aí, pessoal, eu sei que já tá quase no final do vídeo. Se vocês puderem deixar aquela curtida e se inscrever no canal, isso me ajuda bastante. Faltam só alguns inscritos para eu chegar em 1000 inscritos. E aí, chegando a 1000 inscritos, já monetizo e começo a investir mais numa câmera melhor, um cenário mais adequado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês possam me ajudar. Aí, voltando pro filme, o Fênix, ele foge lá pra prisão lá que tem todos os caras mais perigosos congelados. E nisso, o Fênix, ele quer trazer só os caras da elite, assim, pra ser aliado dele e tocar o terror na cidade. Aí chega o John, ele consegue deixar a Lusky lá atrás, presa, né? Tipo, ele dá um toque na cabeça dela com o corretor do ar, ela desmaia, e ele vai sozinho lá lutar com o Fênix. Aí o Fênix consegue capturar ele com uns ganchos, ele usa uma mangueira de gelo para congelar a coisa e soltar. Só que tem um detalhe, tem tipo uma esfera azul que ela quando ela bate na água, ela congela tudo ao redor instantaneamente. Aí numa luta entre o Fênix e o John, o John taca aquela esfera no chão, que quebra, e aquilo sai congelando instantaneamente, já congelando o Fênix por completo. E o John, ele pula na máquina, né, que tá girando, e consegue, com um chute, né, tipo, esbagaçar a cabeça que era do Fênix lá. E assim, levando ele ao finalizar ele, algo que ele começou há 20 e poucos anos atrás, ele consegue eliminar ele agora. E acaba o filme, né? Ele mais a Lusky junto, né? E eles se beijando, que era algo que não era apropriado, assim. Eles achavam nojento e tudo, mas ela pega e beija ele. Acaba com aquele beijo de ele se beijando. E ele falando assim, me conta como é que usa mesmo aquelas 3 conchas. Bom, gente, é isso. Esse foi um pequeno resumo sobre o filme Demolidor. Espero que vocês assistam também. Eu sei que é um filme antigo, mas vale muito a pena, principalmente hoje em dia, que vocês vão estar assistindo e vocês vão ver alguns detalhes que antigamente era algo inusitado, mas hoje é algo que já está acontecendo em si. Tem muitas coisas que é abordado nesse filme que está passando para o mundo real. Nessa era, as pessoas estão se distanciando. Vocês entendem, né? Se você assistir esse filme, comentem aí o que vocês acham desse filme e o que mais eu deixei passar e o que eles adivinharam que ia acontecer no futuro. Bom, eu sou o Diogo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.